Olá, é uma satisfação muito grande mais uma vez estar aqui com você nessa aula do treinamento O Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, Movimento Deep Reconnection. E como eu sempre falo, meu desejo de coração é que você esteja aproveitando realmente cada aula, cada insight, cada informação que está sendo disponibilizada aqui nesse treinamento. Lembrando que, acima de tudo, é a sua conexão entre Deus, entre você e Deus, que vai fazer toda a diferença, tá? É o Espírito de Deus atuando em você, para que você possa abrir a mente, entender realmente qual é a vontade dele na sua vida. Isso é o mais importante, tá? Claro que aqui eu estou compartilhando aquilo que causou um impacto profundo na minha vida, na vida da minha esposa e de outras pessoas, outros amigos que também conseguiram enxergar o valor dessa pérola maravilhosa que está relacionada com o entendimento sobre quem é Deus, quem é Jesus, o propósito de Deus em relação à humanidade, entendeu? Então é isso, sabe? Para mim fez uma diferença muito grande. A minha parte aqui é simplesmente compartilhar com você. E na aula anterior, o que o seu amigo Ronaldo compartilhou com você foi algo assim muito sério, muito importante. Nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre o estado dos mortos, tá? O que é a verdade sobre o que acontece na morte. Tá? Então nós vimos que o objetivo dos seres espirituais que se rebelaram contra Deus lá no início da humanidade foi o quê? Foi distorcer essa questão sobre o estado dos mortos. Acredito que isso ficou bem claro para você. Só que daí eu mostrei o quê? O que o sistema IDDA, que eu acabei desenvolvendo uma sigla justamente para a gente poder entender isso daí, o quê? Entender melhor as questões, que é o que a impressão digital de Deus sobre a adoração diz sobre esse tema. E foram muitas questões, uma linha de raciocínio bem profunda, com dezenas de textos, para que você pudesse depois digerir com mais calma. Tá? Então eu desejo de coração que você esteja fazendo isso, digerindo, pegando a informação antes de dar prosseguimento nas próximas aulas. Por quê? Aí você vai estar desenvolvendo uma base sólida. Tanto é que no final da aula anterior eu recomendei 2 estudos profundos, certo? Do canal O Caminho Estreito e do canal do Evangelista Flávio, tá? Que é justamente a questão do estado dos mortos. Foi um dos estudos e o estado dos mortos, os mortos nada sabem, não louvam e nada podem. Lembra disso? Isso estava lá o link dentro da sua apostila. Espero que você já tenha baixado a apostila. Se não conseguiu baixar lá no portal da Eduz, pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp que eu vou passar para você. Ou no meu e-mail que eu vou passar para você. Ok? E a segunda informação foi sobre o rico e o Lázaro, a visão de Elias e Moisés no monte. O que eu peço para você? Encarecidamente. Que você, por favor, faça esses estudos. Por quê, Ronaldo? Porque isso vai dar todo um conjunto a mais de informações para que você possa avaliar. Então, esse estudo feito pelo irmão Gilberto, pelo irmão Flávio, é espetacular. As informações que eles trazem vai ajudar você a aumentar ainda mais a sua visão. Porque na minha aula foi uma aula direta, objetiva, mas precisa-se de muito mais estudos. Por quê? Porque esse assunto tem sido distorcido durante milênios. Eu mesmo, quando criança, eu queria saber o estado dos mortos. A gente achava que alguma coisa sobrevivia, que subia para Deus e ficava com medo de fantasma. Não sei se já aconteceu isso com você, mas muitas pessoas ainda têm medo. Por quê? Por causa da distorção. Por isso que foi uma aula muito importante, é uma aula que choca, porque daí você passa a entender que você não é um ser espiritual que está tendo uma experiência terrestre de forma alguma. Você foi feito como ser humano, como uma criação humana. Entendeu? O espírito foi formado dentro de você. É muito interessante. Aqui. Só que as pessoas não entendem isso. Isso é chocante para muitas pessoas. Porque tem muitas denominações e linhas religiosas, linhas espiritualistas, que batem com o pé junto, que você vai para o plano maior. Então, por isso que é interessante, por isso que esse livro, a Bíblia, ela é tão perseguida. Porque, na verdade, ela escancara isso. Escancara o que esses seres estão fazendo.
tá? Então, assim, a aula foi importante? Foi. O que eu recomendaria? Não continua essa aula de hoje, que vai ser muito interessante também, se você não estudou com essa profundidade. Eu sei que é complicado, eu sei que tem as suas atividades, eu sei que você tem família, que você tem trabalho, que você tem amigos, que você tem que sair para se recriar. Tudo isso eu sei, tá? Por isso que eu mencionei de início que isso daqui é um estudo sério. Tirar um dia. Eu mesmo, juntamente com a minha esposa, nós tiramos o dia de sábado, justamente para descansar, para recarregar nossas baterias, para estar em família, para poder estudar. Agora mesmo, estou gravando isso bem de manhãzinha. Para quê? Para que eu possa conseguir depois editar, para depois passar para você. Então, dá trabalho? Dá trabalho. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu valorizo esse conhecimento. Então eu gostaria que outros também tivessem acesso. Claro, só que agora de uma forma sequenciada, de uma forma bem mastigada já, para ajudar você no processo. Entendeu? É por isso. Por exemplo, vamos fazer só um breve resumo da importância de você adquirir os conhecimentos anteriores, porque faz parte de uma base. No módulo 3 você vai ficar impressionado, nós vamos mergulhar profundamente na história, para você entender as mentalidades, como é que o povo medo-persa pensava, como é que os gregos pensavam, como é que os romanos pensavam, como isso foi influenciando, quem eram os povos que estavam ali, quem eram os patriarcas, como é que era a interação deles, qual que era a mente deles. Porque quando você entende isso, lá na frente, quando nós formos estudar os evangelhos, você vai entender que determinadas expressões, o que eles pensavam, você vai saber. Porque você fez a lição de casa, você estudou a base. Agora, se você não estudar a base, você vai ficar perdido, o sistema religioso vai confundir você. Porque vão pegar meia dúzia de textos, que seja uma dezena de textos, que seja uma centena de textos, pegar esses textos de forma isolada e você vai acreditar no que eles estão falando. Por isso que é importante você chegar às suas próprias conclusões. Só que você só vai fazer isso se você sentar e se você estudar de uma forma muito sistemática, com oração, pedindo que o Espírito ajude você de verdade a entender a palavra de Deus. Não é um curso aqui, o grande segredo que vai... Não. Na verdade eu dei um nome, sim, para a gente organizar, para a gente poder coordenar as coisas, mas na verdade é um estudo da Bíblia sobre a humanidade e o relacionamento de Deus com a humanidade. Entende? Então, se você deseja isso, faça isso. Por exemplo, vamos rapidamente aqui, deixa eu só pegar aqui umas notinhas só para eu me lembrar. Olha só, aqui ó. Na primeira aula desse módulo 2 que nós estamos, nós falamos sobre a questão de onde nós nos encontramos na corrente do tempo. Tá lembrado? Se você estudou, você já entendeu isso, tá? Sobre o GPS espiritual, sobre o grande labirinto que as pessoas se encontram. Foi na primeira aula, tá? Desse módulo 2. A segunda aula nós falamos sobre cronologia bíblica, a importância, tem muitos exemplos. E tem material lá muito denso para você poder estudar a parte. Na terceira aula, nós consideramos a questão de Adão e Eva, porque muitos acham que, olha, foi uma fábula, é um mito e tudo mais. Nós explicamos tudo isso. Então, tudo isso vai ajudando você a entender, opa, calma aí, então não é bem como estão falando. Que é uma historinha para criança, para boi dormir? Não, não é. Depois, eu expliquei sobre a diferença entre religião, a igreja de Deus, a igreja do Cristo, certo? E a sã doutrina. Por que é importante? Depois, na aula 5, nós dividimos em 4 partes, né? Autoridade da palavra de Deus, sabe? Dados interessantes. Nós falamos sobre provas arqueológicas de que a gente pode confiar. Por quê? É o estudo da Bíblia. Se você não confia na Bíblia, não vai fazer sentido isso que nós estamos fazendo. Uma outra coisa que nós analisamos, né? O conceito de certo e errado que existe na humanidade está impregnado no coração humano. Por quê? A Bíblia explica. Tá? Como a Bíblia chegou até nós? Alguns duvidam, não, porque foi homem, porque foi lá na Igreja Católica, eles mexeram em tudo, você não pode acreditar em nada. Sim, isso foi disseminado também para que você perdesse a confiança nesse livro. Por isso nós fizemos isso. Falamos sobre profecias, mais dados históricos, tudo isso na aula 5, que foi dividido em 4 partes. Por quê? Porque eu preciso que você entenda que a Bíblia é algo poderoso, é a carta de Deus, é uma carta amorosa para você. Para ajudar você, filho,
Você quer entender a vida? Você quer entender como o mundo funciona? Eu vou te mostrar. Então, os seres espirituais não querem. Então, eles pegaram, colocaram sim os pitacos deles, só que não conseguiram tirar a mensagem de salvação desse livro. Então, você pode entender, confiar que na Bíblia você vai encontrar a mensagem de salvação de Deus para a sua vida e para a vida da humanidade. Depois, na aula 6, nós falamos sobre ciência religiosa, muito importante. Na aula 7, sobre a verdadeira ciência. Na aula 8, sobre o DNA mitocondrial, foi maravilhoso. E todas essas aulas, ou grande parte desses temas, com material complementar. Tá? Aula 9, por que uma explicação tão ampla sobre a Bíblia e a ciência moderna? Por que a gente bateu tanto nessa tecla? Aula 10, qual foi a marca registrada do Deus Todo-Poderoso? Nós vimos na aula 10. Na aula 11, a identidade e impressão digital de Deus. Lembra que eu expliquei em detalhes sobre o IDDA? Olha só, impressão digital de Deus sobre adoração. Depois, por que há tanta confusão em relação à adoração na aula 12? Na aula 13, a importância da gente se opor ao diabo para ele fugir de nós. Como fazer isso? Foi na aula 13. E na aula 14, o que nós vimos? Justamente sobre a questão do estado dos mortos. Hoje, na aula, nós vamos ampliar esse conceito, tá? Nós vamos falar sobre o ser humano, o milagre da criação física. Eu tenho certeza que você vai amar também essa aula. Mas é como eu falei, você precisa daquela base, né? Essas lições, elas foram montadas, por quê? Para ajudar cada pessoa sincera, que está orando, pedindo o Espírito, que quer entender as coisas com a visão mais ampla, para que fique organizado, simplesmente assim, tá? Para que você tenha um começo, um meio, um fim e uma lógica. Aí você vai montando isso. Pelo menos eu gosto disso, por isso que eu estou fazendo dessa forma, entendeu? Cada um tem um jeito de falar, um jeito de se expressar, uma didática diferente. A minha é assim. Tá? Se você está gostando, eu fico muito feliz. Se isso está te ajudando, comenta aí, deixa nos comentários, porque isso mostra para outras pessoas, puxa, esse conhecimento é de valor. Tá? O único objetivo é esse, é agregar valor na tua vida, valor espiritual, para que você conheça o Pai, para que você entenda que a vida não é 70, 80 anos só, porque senão é muito curto. A vida é muito mais do que isso. Só que como que vai ser muito mais se depois que a gente morre e tal, e aí, Ronaldo? Por isso que é importante a gente entender. É muito lindo o propósito de Deus para a sua vida, para a vida da humanidade. Tá? Então agora na aula 15, ser humano, milagre da criação física. É isso que a gente vai falar agora. Tá? Nessa aula nós vamos falar sobre, olha só, obra-prima do Criador, desvendando e entendendo a essência da alma humana. A gente vai falar, vai ser um complemento da aula anterior, tá? Mas eu preciso que você tenha os dados já estudadas as informações, em especial as duas aulas lá do irmão Gilberto e do irmão Flávio, para que você possa entender isso daqui. Aí vai fazer mais sentido, entendeu? Depois, a atuação do Espírito de Deus em todos os seres vivos. Salmos, revelando, olha só, a conexão entre espírito e vida. Muito legal isso daqui também. Depois, ampliando o nosso conhecimento sobre nosso ser. Aí eu vou falar sobre algo, porque assim, eu estudo o corpo humano há muitos anos, tá? Aqui fala assim, campo bioenergético de informação. Eu estudo o corpo humano na área que eu atuo, né, que é saúde natural, há 20 anos. Então é muito legal as coisas que eu aprendi. Então aqui eu vou colocar para vocês também, para vocês entenderem algumas coisas, para não achar que, puxa, é do além. Não, faz parte da nossa essência, como alma, tá? Como conjunto, entendeu? A importância de entendermos corretamente o conceito de alma humana e nosso campo eletromagnético de informação. O que é isso, Ronaldo? Campo eletromagnético. Você vai ver que é muito legal. É incrível, Deus fez tudo perfeito. Tá? E depois aqui no 5, corpo humano, uma obra-prima divina, reflexões do rei Davi no Salmo 139. Então tudo isso nessa aula de agora, tá? Só que antes de nós começarmos, de eu comentar essa imagem linda aí, nós vamos em reverência fazer uma oração ao nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Yahvé, ok? Amado Deus, nosso grandioso Pai, Senhor Yahvé, como é gostoso podermos nos dirigir até o Senhor de forma respeitosa e expressar com o nosso coração aquilo que nós sentimos, Pai, que é um amor profundo pelo Senhor, é um amor profundo pela Tua Palavra, é um amor profundo por tudo que o Senhor já fez e continua fazendo para beneficiar os seres humanos, para beneficiar a humanidade. Obrigado pela chuva, obrigado pelo ar, obrigado por tudo que nos cerca, obrigado por nosso corpo, pela saúde que nós temos, obrigado pela vida, pelos amigos, obrigado pelo trabalho, pela empresa, obrigado por tudo, Pai. Tudo isso
São dádivas, são presentes maravilhosos que vêm do Senhor. E nós queremos expressar a nossa gratidão sincera por isso. Obrigado pelo tempo. Obrigado por tudo mesmo, Pai. Obrigado pelos desafios que nós enfrentamos, por nos dar inteligência, por nos dar capacidade de poder sobrepujar esses desafios. E abençoe cada pessoa aqui, Pai, para que possa passar. Por isso eu não sei o que está acontecendo na vida de cada um daqueles que estão ouvindo aqui, mas o Senhor conhece tudo. Atue poderosamente na vida de cada uma dessas pessoas, ajudando-as, suprindo as suas necessidades, quer sejam necessidades relacionadas com saúde, que elas possam entender que é possível sim, com a tua ajuda, com conhecimentos também, ter uma saúde maravilhosa, tanto física como emocional. Ajude as pessoas a entender que elas podem ter uma saúde financeira também muito legal. E que ajude as a entender que, principalmente, Pai, elas podem ter uma saúde espiritual, um entendimento real sobre a vida, sobre o Senhor, quem o Senhor é, o seu Filho e o seu propósito maravilhoso em relação ao nosso lar terrestre. Por favor, amado Deus, que o Senhor aceite a nossa oração. Nós agradecemos profundamente que o Senhor continue perdoando os nossos erros, porque enquanto nós não somos restaurados plenamente, ainda acabamos cometendo erros e falhas. Mas o Senhor sabe do nosso desejo sincero de poder melhorar mais e mais. Não somos mais escravos do pecado, porque o Teu Filho já nos libertou. O Teu Filho já fez tudo o que foi necessário para abrir a salvação. Agora nós queremos também, Pai, fazer a nossa parte, dar frutos. E para isso, nós agradecemos o conhecimento que o Senhor está nos liberando. Por isso, abençoe cada pessoa aqui nesse estudo, nessa aula, onde vamos falar um pouco mais sobre a questão da alma humana, que essas pessoas possam entender e possam ver a diferença entre o que o Senhor ensina e o que esse sistema acaba ensinando para as pessoas. Por isso, obrigado de coração por tudo, Pai. E é no nome de Jesus, nosso Rei, que nós agradecemos sempre. Amém. Muito bem, então vamos agora comentar essa imagem bonita aqui, tá? Olha só que interessante. A obra-prima do Criador desvendando e entendendo a essência da alma humana. Olha que imagem bonita, né? Tanto a criação de Deus é maravilhosa, como também tudo que Ele fez, né? Tudo que está relacionado com a sua criação. E a cereja do bolo a gente pode, sem sombra de dúvidas, dizer que foi quem? Foi o ser humano, o homem e a mulher. Porque é algo maravilhoso. E vocês hoje vão ver um pouquinho mais disso. A gente ainda vai continuar falando sobre a questão da alma, reforçando alguns conceitos, né? Mas olha só que lindo, né? O que o nosso Pai fez para que as coisas pudessem funcionar de uma forma brilhante, entendeu? Então é muito legal. Então vamos lá, a obra-prima do Criador, olha, desvendando e entendendo a essência da alma humana. Então vamos lá, imagine um artista talentoso. Presta atenção, tá? Moldando o que? A argila com maestria, esculpindo cada detalhe da sua escultura, sabe? Com amor e cuidado. Essa é a imagem que nos aproxima da grandiosa obra de Deus ao criar o ser humano, uma obra-prima única e inigualável. Imagine, Deus pegando, moldando, não foi assim, jogou lá, criou e tal. Não, com muito amor, com muito carinho, porque era a cereja do bolo da criação dele. Quando ele moldou isso, com todos os detalhes, lembra que eu expliquei na aula anterior sobre o motor? Um engenheiro mecânico que vai desenvolver um novo motor, onde ele vai pensando, calculando e tal. É assim, meticulosamente, cada componente, colocando nos seus devidos lugares. Imagine Deus pegando os componentes, pegando a quantidade certa de partículas de ouro, pegando a quantidade certa de partículas de prata, pegando a quantidade certa de partículas de cobre, de fósforo, de magnésio, de zinco, molibdênio e todos os outros elementos que compõem o teu corpo. É muito fascinante. E montou essa estrutura de uma forma precisa. Aí ele precisava o quê? Precisava da partida, precisava fazer isso funcionar. Assim como o mecânico, por exemplo, também quem mexe com carro, gosta de caminhão, carro, tudo mais, sabe disso. Então ele montou, agora precisa da partida, precisa colocar centelha, precisa colocar energia. Então vamos lá, o sopro divino, argila, argila da vida.
Olha que interessante. Por quê? No livro de Gênesis, capítulos 2, versículo 7, depois você pode abrir a tua Bíblia online, a tua versão física, não importa, tá? É importante analisar em várias versões. A Bíblia Strong, por exemplo, você pode baixar no celular. É espetacular, porque te dá várias informações de estudo ali. A Bíblia King James de estudo também. Enfim, tem várias. A própria Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica também é importante. Várias versões, tá? Então, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, encontramos o quê? A narrativa da criação do homem. Qual foi? E formou Deus, olha só, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu só grifar aqui. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Olha isso. Então, essa passagem revela o quê? A essência da alma humana. É simples, presta atenção. A união do corpo físico, moldado da terra, com os elementos precisos que Deus já havia colocado, todas as pecinhas encaixadas ali, mais o sopro divino. O que é isso? O Espírito de Deus, o Ruá de Deus, fôlego. Ele passou isso, colocou isso naquele corpo, certo? O Espírito de Deus que nos anima e nos torna seres conscientes e capazes de amar, de criar, olha só, e transbordar de potencial. Olha que interessante. Então, o que a gente entendeu sobre a alma humana? O que é a alma humana, Ronaldo? A alma humana nada mais é do que o Espírito de Deus mais o corpo humano. Essa junção do Espírito mais o corpo forma o conjunto funcionando, o motor ligado, funcionando. Com gasolina ele vai funcionar até quando o motor? Até acabar a gasolina. No caso do corpo humano foi tão fantástico que enquanto houver respiração ele não para. Isso é muito lindo. Claro que a gente precisa dos elementos, dos alimentos e tudo mais, mas é incrível que ele não para de funcionar. Imagina o coração, por exemplo, né? Olha que órgão maravilhoso. Ele bate quantos milhões de batidas no decorrer de uma vida. É uma coisa impressionante. Tá? Então vamos lá. Diferenciando-se da criação animal. Então é tudo igual, Ronaldo? O homem é igual ao animal? Nós já vimos na aula anterior que não, mas a gente vai reforçar isso agora. Ó. Em Gênesis 1, capítulo 20 e versículo 25, Deus cria os animais, denominando-os de almas viventes. Você percebeu? Os animais também são chamados de almas viventes. No entanto, no versículo 26, ele faz uma distinção crucial entre os animais e os seres humanos. Façamos o homem à nossa imagem, disse Deus, segundo a nossa semelhança. Essa afirmação nos revela que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que os coloca em um patamar superior aos demais seres vivos, às demais almas. Deu para você entender? Olha só que interessante. O Espírito em nós, uma faísca da divindade. Vamos entender isso daqui. Olha que interessante. Zacarias capítulos 12, versículos 1 declara. Inclusive nós vimos na aula anterior também esse texto. Olha só, a gente está reforçando aqui. O Senhor que estende os céus e põe os fundamentos da terra, tá? Lá no módulo 12 você vai entender isso aqui. E forma o espírito do homem dentro dele. Isso é incrível, gente, quando você para entender essa passagem. O espírito do homem não vem de fora, por assim dizer, mas é colocado dentro dele e é formado nele. Essa passagem reforça a ideia de que o espírito humano, tudo o que somos, nosso campo eletromagnético de informação, nosso campo de informação, não existia antes da criação propriamente dita. Não existia antes da concepção, quando o espermatozoide entra no óvulo e ali dá um starter numa nova vida. Ele foi criado por Deus no momento da concepção e nos conecta diretamente com a sua essência. Não é lindo o jeito que Deus fez? É simples. Todos os detalhes nós entendemos? Não. Não dá para entender como um óvulo ali parece uma coisa incrível, né? Parece não, é uma coisa incrível. E vai se desenvolvendo e de uma única célula vai se multiplicando e formando todas as outras, porque tem informação, vocês vão entender daqui a pouco. Portanto, olha só isso aqui, ó. Não éramos anjos, não éramos seres espirituais como muitos afirmam por aí. Antes de sermos criados, e nosso corpo tem um campo de energia bioenergético, olha só, alguns chamam de quê? Alguns chamam de aura, onde toda a informação, certo?
Toda a informação do que somos está contida nesse campo. Nossas experiências, nossas crenças, nossas emoções. E isso influencia o quê? Diretamente a nossa saúde. Olha só, é que a gente não vai entrar sobre isso, porque aqui o treinamento não é sobre saúde. Mas na minha área de saúde, eu amo falar sobre isso daqui, tá? Mas esse campo, as informações influenciam a saúde sim. Então o que você pensa, as suas emoções e sentimentos vão influenciar. Depois você vai entender um pouquinho melhor aqui abaixo, tá? Mas influencia saúde física, saúde emocional, saúde mental, afetando cada célula do nosso ser. Olha só, segundo o livro de Bruce Lipton, A Biologia da Crença. Esse é um dos livros interessantes, tá? Que vai explicar sobre essa influência desse campo, sobre tudo aquilo. É o que eles chamam de epigenética. É aquilo que está acima da genética, tá? Olha só, o Espírito de Deus atuando em nosso espírito e nosso corpo forma o que chamamos do quê? De alma humana. Gente, ficou claro até agora? Se você está acompanhando, se fez as lições anteriores, eu tenho certeza que a sua cabeça, mesmo que você entendesse diferente, acredito que agora você já está começando a ver, opa, calma, isso aqui não é loucura, isso aqui realmente tem sentido, tá? A atuação do Espírito de Deus em todos os seres vivos, segundo os Salmos, revelando a conexão entre espírito e vida. Então vamos ver agora o que os salmistas do passado disseram sobre essa relação, espírito e vida, tá? É o Salmo 104, olha só. O Salmo 104 nos oferece uma rica descrição da criação do universo, sabe? E da vida por Deus, ok? Através de uma linguagem poética e profunda, o salmista revela a conexão intrínseca entre o Espírito Divino e a existência de todas as criaturas. Então a gente vai analisar aqui esse versículo que é muito legal. Por exemplo, versículo 29 e 30. Dois versículos assim, fora de série. Diz assim, ó. Tu escondes a tua face e eles se perturbam. Toma-lhes o fôlego e morrem. Quando Deus tira o fôlego dele, o espírito dele, morrem e voltam aonde? Ao pó. Tudo que é vivo, quando sai o espírito, deixa de existir. Volta ao pó. Enviaste o teu espírito e são criados e renovas a face da terra. Olha que versículo interessante. Nesses versículos, o que nós encontramos? Uma metáfora poderosa, olha só, uma metáfora poderosa que é a respiração como símbolo do Espírito Divino. Deu para você perceber isso nesse versículo? Quando Deus esconde a sua face, toma o fôlego, olha só, as criaturas morrem e voltam ao pó. É simples assim. Isso nos lembra do quê? Da nossa dependência do nosso Criador para a vida. Então, se nós estamos respirando porque o Espírito dele está em nós, a centelha de vida está em nós, isso é a coisa mais preciosa que nós temos. A pessoa só vai dar valor nisso quando ela perde isso. Porque ela fumou a vida inteira, porque ela está com dificuldade por outros problemas, dificuldades respiratórias. Aí ela percebe como é valioso esse gesto dos teus músculos, dos teus órgãos, do teu sistema respiratório funcionando bem, tá? Por outro lado, quando Deus envia o Espírito, olha isso, as criaturas são criadas e a face da terra é renovada. Essa ação divina demonstra o poder transformador do Espírito que dá vida e revitaliza tudo que toca. Isso é o Espírito de Deus. Atua em todo o nosso lar terrestre. Então a essência, esse poder é incrível, tá? Porque está atuando. O sopro divino em toda a criação. O Salmo 104 não se limita a seres humanos. Olha só. Ele reconhece que o Espírito Divino como força vital que anima todas as criaturas, desde os animais selvagens até as plantas e os elementos da natureza. Tudo é permeado por esse Espírito, por essa força vital que vem de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Nós entendemos plenamente como ele atua nesse sentido? Não. Mas o fato é que a Bíblia já deixa bem claro, numa linguagem simples, para a gente entender que o Espírito, essa força, essa energia, sabe, sagrada de Deus é que faz com que tudo aconteça. O versículo 24 e 25, olha que interessante. Enchem-se a terra das criaturas, olha só, das tuas criaturas até o mar profundo, onde há um enxame
sem número, de animais, animais grandes, animais pequenos. Olha só, ali navegam os navios, ali está o Leviatã, depois a gente vai falar sobre isso mais futuramente, que tu formaste, olha só, para com ele brincares. Então olha que interessante esse versículo, né? Quando a gente observa, para quem já foi no mar e tudo mais, a vastidão, a diversidade da criação, a gente fica impressionado. Quem já fez mergulhos já sabe disso. O salmista, se maravilha com a obra de Deus e reconhece o Espírito Divino como fonte da vida em todas as suas formas. Qual a conclusão que a gente chega? Então vamos lá. O Salmo 104 nos convida a refletir sobre a nossa profunda conexão com Deus e com o universo através do Espírito Divino. Nós somos parte da criação inteligente e interligada e dependente da força vital do Criador. Todos nós somos dependentes da força vital do Criador. Ao reconhecermos a importância do sopro divino, desse Espírito, desse Ruá em nossas vidas, nos motivamos a cuidar da natureza, a viver em harmonia com as criaturas, celebrando a grandiosidade da obra de Deus. Não é assim? Quando você tem essa consciência, você passa a olhar para o ambiente, para o seu corpo, para as coisas, até para a escolha dos alimentos de uma forma diferente. Porque você fala, puxa vida, é tão incrível, eu quero colocar o que é de melhor aqui dentro. Lembre-se, o Espírito Divino é a fonte da vida em todas as suas formas. Ficou claro isso para você? Ponto 2. Somos parte de uma criação interligada e dependente de Deus. Ponto 3. Cuidar da natureza e viver em harmonia com todas as criaturas é um reflexo da nossa conexão com o Criador. Porque o Criador ama tudo que Ele criou. Ele ama os bichinhos do mar, os bichinhos da terra, do ar. Ele ama o ser humano, toda essa beleza. Quando você entende, tem essa percepção e cuida, você está em conexão. Você está conectado com Ele. Isso é muito lindo. Isso é muito importante, na verdade. Bom, essa foi a primeira parte dessa aula. A segunda parte agora, olha só. Nós vamos enxergar um pouquinho mais para a gente entender o nosso corpo. Porque alguns ficam meio com medo. Que acham que, parece que tem uma coisa que é do além, mas não é. Agora eu vou explicar para você. Isso daqui, ampliando o nosso conhecimento sobre o nosso ser, o campo eletromagnético, o campo bioenergético da informação, tá? De onde eu tirei essas informações? Como eu falei para você, tudo aqui eu vou explicar de onde eu tirei para você ir atrás, para você também fazer as suas pesquisas. Eu concordo com tudo que eles falam? Você concorda com tudo que eles falam, Ronaldo? Não. Mas tem muita coisa que para mim fez sentido. E é por isso que a Bíblia fala, você considera tudo e tira aquilo que é bom. Isso aqui é bom, então você pega. Isso aqui realmente está distorcido. Não está de acordo com essa doutrina. Tchau, tira fora. É assim que eu faço as pesquisas. Entendeu? Porque alguns pensam, é porque ele compartilhou um vídeo tal do sistema religioso. Não tem problema nenhum, tem coisas boas que você pode aproveitar para ajudar na didática, no aprofundamento de um determinado assunto, como agora eu estou fazendo. Isso daqui é do Instituto HeartMath nos Estados Unidos. O que eles estudam? Eles estudam o coração humano há mais de 30 anos, para você ter uma ideia. E é muito lindo quando você entende o campo gerado pelo coração. É uma coisa absurda. Por isso que a Bíblia fala, mais do que qualquer outra coisa, resguarda o teu coração. Por quê? Porque ele é a fonte da vida. Tem algumas traduções que falam assim, porque ele é a fonte da vida, a vida flui dele. Mas como isso? Agora você vai entender um pouquinho melhor isso. Tá? É muito legal. Olha só, dá uma olhada aqui. Então essa imagem, tanto do homem como da mulher, mostra aqui um campo. Tá vendo aqui? Um campo, certo? Alguns chegam a 6, 8, até 10 metros de distância do centro do coração. Tudo gera um campo. Teu cérebro, tua pele, tudo. Teus órgãos. Só que o coração gera um campo gigante. Então ele é poderoso, ele é o imperador do corpo, por causa do campo que ele tem, porque é um campo gigante. A informação que tem. Ele capta a informação primeiro e manda para o sistema cerebral. Aí a mente cerebral pega e manda para todas as tuas células do corpo. Então, o coração, ele escuta primeiro, ele vê primeiro, ele sente primeiro. Depois ele manda. Só que isso numa velocidade absurda. Mas é assim que funciona. Só para você entender essa dinâmica. Eu tenho até um aparelho aqui, só para você entender. Ronaldo, mas por que isso? Porque o corpo humano é elétrico. É muito importante você entender. Isso aqui tem um aparelho, não vou explicar detalhes, porque não é uma aula de saúde, mas é só para você entender como é legal o corpo humano. Tá? Esse aparelho aqui, de uma empresa chinesa,
mas top, tá? Ele é um conversor de cátions em ânions. Cátions em excesso faz mal para o teu corpo, tá? Por exemplo, né? Agora eu estou diante de um monitor aqui da câmera e tal, tem um celular aqui que está gravando o áudio, beleza? Tudo isso libera cátions. Por isso que eu estou em cima de um tapete de aterramento. É como se eu estivesse com o meu pé na terra. Por quê? Para eu receber os elétrons, para eu não me sobrecarregar. Mas além disso tem esse aparelho aqui. Por que isso? Porque nós somos feitos com campos eletromagnéticos. Só para você entender. Isso daqui é um conversor. Aqui tem a parte, você toca num dos contatos, aqui tem uma luz, deixa eu ver se você vai ver aqui, tem uma luz aqui, ó, bem aqui, sabe? E aqui tem 21 agulhas, como se fossem agulhas de acupuntura, para você passar no cabelo. Ah, eu tô com dor de cabeça, tô com a cabeça pesada, tô cansado. Você vai começar a massagear o teu corpo, as partes, com isso daqui. Ele vai tirando toda aquele excesso de cátions e convertendo em ânions. Como ele faz isso? Quando você fecha o contato. Por exemplo, né? Você tem a luz aí, quando você aperta o interruptor, quando a luz está apagada, o contato lá dentro está assim, ele está aberto, porque a energia não passa, ela fica aqui. Quando você aperta o interruptor, ele fechou o contato do fio, vamos dizer assim, ele grudou o fio, né? Numa linguagem nossa. Aí a energia passou e vai lá na luz e acende. Isso aqui é a mesma coisa. Então aqui eu estou com o circuito elétrico, tá, desconectado. Olha só, quando eu toco aqui, você está entendendo? Olha isso. Ele acende qualquer um aqui, ó. Por quê? Eu fechei um circuito elétrico. Aqui eu começo o processo de transformação de cátions em ânions. Por quê? Por que eu estou te mostrando isso? Só para te provar que nós somos elétricos, bioenergéticos. Não é do além. Isso faz parte da nossa essência. Porque o espírito de vida está em nós. Deu para você entender só esse conceito? Só para a gente continuar aqui. Então vamos lá. Dá uma olhada agora nessa descrição aqui, ó. O corpo humano é uma estrutura bioenergética. Possui o quê? Um poderoso campo eletromagnético gerenciado pela mente humana, que não está simplesmente só no cérebro, está no corpo inteiro. Parece meio doido isso, mas um dia a gente pode conversar, eu posso te explicar mais, tá? Olha só, o que esse campo controla? Olha que interessante. O que é invisível, presta atenção nessa frase. O que é invisível controla o que é. Aliás, o que é invisível controla o que é visível. Deu para você entender isso? Aquilo que é invisível controla o que é visível. Puxa, que louco! Mas é assim que funciona. Vamos entender agora essa questão do campo de uma forma mais simples ainda, tá? Olha só, vamos imaginar aqui o nosso campo eletromagnético, que a gente está vendo aqui, como se fosse o Wi-Fi. Porque o teu celular, não vou pegar aqui, acho que tem aqui um celular. Não está aqui. Imagine o teu celular, tá? O teu celular, ele só vai ser útil para você se ele estiver conectado no Wi-Fi ou se ele estiver conectado numa rede de dados móveis, que é invisível. O Wi-Fi também é um sinal invisível, você não está vendo. Mas o celular, ele capta isso, ele tem uma tecnologia que ele pega aquelas ondas e converte em imagem, som, tudo que você precisa. Basicamente é assim, de uma forma bem simples, entendeu? Se ele não estiver conectado no campo, não adianta, ele não vai fazer nada, ele vai ser a calculadora mais cara no teu bolso. Então ele depende do campo para fazer tudo. Agora, adivinha, você tem cerca de 80 a 100 trilhões de células no teu corpo que forma tudo, cabelo, osso, unha, tudo. Cada uma dessas células, que são minúsculas, são muito mais avançadas do que qualquer supercelular do mundo. Só que cada uma delas se comunicam e elas dependem das informações para produzir as coisas, as informações do teu campo, do teu Wi-Fi. Então tudo que você está pensando, certo? Está impregnado no campo, no teu campo. Entende? Por isso, ó, aqui eu falo, nossas trilhões de células são como super smartphones. Estão o tempo todo fazendo o quê? Olha só, lendo o nosso campo eletromagnético da informação, produzindo tudo de acordo com as informações do campo. Por isso que pensar positivo e pensar negativo faz diferença? Claro que faz diferença, porque o teu sistema construtivo depende da informação. Se a informação, desculpa falar, lixo, vai produzir lixo. Se a informação boa, vai produzir coisa boa. Simples assim. A importância de entendermos, olha só, a importância de entendermos corretamente o conceito de alma humana em nosso campo eletromagnético de informação. Ronaldo, qual que é a importância? Isso daqui, ó.
todo ser humano, tudo o que pensamos produzem frequências de emoções que serão instantaneamente impressas em nosso campo de energia, afetando cada célula, cada órgão do nosso ser de forma positiva ou de forma negativa. Tudo que você pensa está sendo impregnado no teu campo. Quer você aceite isso, quer não. Se quiser pesquisar, tem as informações aí, ok? Tanto é que tem um estudo muito interessante aqui de um pesquisador, de um psiquiatra americano, na verdade, e ele fez isso daqui, a escala de Hawkins. Tá muito legal isso daqui. Tá? Não é aquele cientista tudo torto, não. É um outro pesquisador, tá? Bem diferente, uma outra cabeça daquele lá. Aquele lá depois a gente fala. Lembra que a gente falou sobre pseudociência? Então. Mas esse daqui é um outro, tá? E ele fez um estudo justamente sobre isso. Sobre as frequências das tuas emoções, daquilo que você sente e como isso afeta a tua vida. Por exemplo, a pessoa é muito envergonhada, a pessoa se sente culpada, ou ela tá apática, não tá nem aí, tanto faz como tanto fez. Ou ela está triste ou com medo. Olha o nível dessas frequências aqui, é frequência muito baixa. O que ela vai produzir na vida dela? Ela vai construir coisas de acordo com isso. Não serão coisas boas, porque isso limita, isso trava, isso impede a sua expressão plena, que você foi feito para aceitar, para viver com amor. Olha, são frequências altas. Então, quando você vai ajustando, vai se relacionando com o Criador, vai entendendo a sã doutrina, tendo coragem de viver a sã doutrina, porque tem que ter coragem. Porque você vai ver aqui, acho que já deu para perceber, que você vai ver que quando você comentar algumas coisas que divergem do que a maioria pensa, você é louco. Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas aqueles que raciocinam, opa, calma aí, isso aqui tem sentido, isso aqui não é loucura não. Loucura é o que eu estou achando, é o que eu acreditava. Ok? Tá fazendo sentido? Ficou claro isso daqui? Só para você entender nosso campo. Então não é uma coisa assim, puxa, do além que nós temos uma alma. Não, mas nós temos um campo. Que faz parte o quê? Esse campo com corpo, certo? Tudo isso é a alma. Isso é a alma, esse conjunto. Agora eu só materializei para você conseguir visualizar e enxergar. E lembrando do nosso amiguinho aqui, tá? Cadê o trocinho? Cadê a luzinha? Vamos lá, de novo, ó. Por que isso, Ronaldo? Porque nós somos seres bioenergéticos. Entendeu? Então acho que ficou bem claro isso daqui para você, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, ó. Vamos só agora. O corpo humano, olha só que interessante. O corpo humano, uma obra-prima divina, reflexões do rei Davi no Salmo 139. Isso aqui agora, só para a gente concluir essa aula, tá? Para você entender, é muito legal que o rei Davi, por quê? Um homem muito inteligente, só que não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, as pessoas lá. Então eles eram muito mais profundos. Tinha um tempo para fazer reflexões. E uma das reflexões incríveis que ele fez foi do Salmo 139. Ó. Nesse salmo, o rei Davi nos convida a uma profunda conexão sobre a maravilha do corpo humano e sua conexão com o Criador. Olha isso. Através de uma linguagem poética, cheia de admiração, ele celebra, olha só, a intricácia, delicadeza, funcionalidade daquilo que Deus moldou com suas próprias mãos. Por isso que Adão foi chamado de filho de Deus, porque ele foi feito com as, vamos dizer assim, com as mãos de Deus. Versículo 13 ao 16. Pois tu criaste o meu interior. Olha as palavras do rei Davi. Tu me teceste no anseio da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Meu corpo não estava escondido de ti quando me formavas no segredo, quando me tecias nas profundezas da terra. Olha a poesia, a expressão, os termos que ele usou. Quando ninguém sabia que você estava ali, sendo tecido, sendo construído como um tecido. Um tecido, se você olhar, ele é a junção de muitos pontinhos. Então, um conjunto de células que foi se multiplicando com as informações do campo, foi formando você no útero da sua mãe. É um dos maiores milagres que existe. É a formação de um ser humano. Nesses versos, Davi reconhece que seu corpo não é obra do acaso. Então tudo isso, agora você já viu o que a pseudociência ensina? Desculpa, é lixo. Porque está ensinando um monte de mentiras sobre a nossa essência, tá? Mas sim, uma criação intencional. Nosso corpo ele é uma criação intencional
detalhada de Deus. Ele usa a metáfora como tecer e formar no segredo para enfatizar a delicadeza, o cuidado com que Deus moldou cada parte do seu ser. Gente, isso aí é emocionante. Você já viu uma pessoa tecendo, por exemplo, uma mulher fazendo tricô, crochê, aqueles negocinhos lá? Gente, a delicadeza que vai tal e vai tomando forma, uma coisa mais linda. Agora a gente entende a expressão Deus usando aqui. Está fazendo sentido isso? Olha agora o outro. A maravilha da criação. Davi se maravilha com a intricácia do corpo humano, tá? Com a forma, como cada órgão, cada sistema funciona em perfeita harmonia. Ele reconhece que essa complexa estrutura não poderia ter sido criada por acaso, mas sim por um Deus sábio e por um Deus poderoso. Tanto é que no versículo 14 e 15 ele diz assim, ó, tudo o que fazes é maravilhoso. Olha isso. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Meu corpo não estava escondido de ti. Quando me formavas no segredo, quando me tecias nas profundezas da terra. Reconhecimento e dependência divina. Olha só. Ao contemplar a grandiosidade do corpo humano, Davi se sente humilde e grato a Deus. Ele reconhece a sua dependência total do Criador e se maravilha com a sabedoria infinita que moldou cada parte do seu ser. Versículos 13 e 17 ele diz assim, ó, pois tu criaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Quão maravilhosos são os teus pensamentos, ó Deus, quão grande é a soma deles. Olha a gratidão, ele entendeu isso há milhares de anos atrás, gente. E hoje as pessoas acreditam numa ilusão que a pseudociência está colocando na cabeça das pessoas. Enquanto a juventude está totalmente desconectada desse entendimento real sobre o que nós somos. Um corpo para adorar a Deus. Olha que sério isso que ele falou. O Salmo 139 nos convida a ver o corpo humano não apenas, presta atenção, como uma máquina biológica, como muitos falam, mas como um templo sagrado onde o Espírito de Deus reside. Olha que sério. Ao cuidarmos do nosso corpo com amor, com respeito, nós estamos honrando o Criador, reconhecendo a grandiosidade da sua obra. É isso. Versículo 13 e 14 diz assim, ó, pois tu criaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Eu te louvo, porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Então você foi criado, você foi criada de forma maravilhosa. Deus fez isso para nós. Então nós não somos o cocô do mosquito do cavalo, não, que é o que o sistema quer que você acredite. Depois você vai ver, ele quer que você acredite que você é uma poeira cósmica. Eu já falo para você, isso é mentira. Você vai ficar chocado quando você aprender umas coisas aí. Isso é mentira. Você é muito especial diante do Criador. Então aqueles pensamentos que vêm na cabeça, olha, porque eu não presto, porque eu sou isso, eu não sou suficiente e tal, tudo isso é para desmerecer todo o trabalho que o teu Criador já fez. Então presta atenção, que a gente vai ajudar você a entender quem você é. Para que você olhe no espelho e você fale, meu Deus, muito obrigado. Não importa se eu sou bonito, do padrão estabelecido pela sociedade, se eu sou feio, tanto faz. O que é importante é que Deus olha para você e fala, como a minha filha é linda, como meu filho é lindo. É isso que importa quando a gente para refletir, como o salmista parava para refletir. Então é isso que eu convido você a fazer. Em oração, fazer reflexões como essa. Vai, pega a sua esposa, teus filhinhos, em vez de ficar num shopping, mexendo no celular enquanto come, vai fazer um piquenique num parque, trocar ideias, jogar bola, fazer coisas ali, apreciar a joaninha, a borboleta. É isso, vai reconectando você. Coisa que as pessoas estão perdendo com o pezão no chão. Não vai pegar micróbio, não. Aquele medo pavoroso, não. Isso é importante, essa conexão com o campo de energia da Terra. Está fazendo sentido isso? Tudo isso são ajudas para você cuidar do teu templo, do teu corpo, dessa estrutura incrível chamada corpo humano. Olha só, o Salmo 139 nos oferece uma profunda reflexão sobre a maravilha do corpo humano, a sua conexão com o Criador. Através das palavras do rei Davi, nós somos incentivados, convidados
a celebrar a intricácia, a delicadeza, a funcionalidade daquilo que Deus moldou com suas próprias mãos, como nós já vimos. Que a leitura desse salmo, então pegue o salmo, leia, porque vai te inspirar a cuidar do seu corpo com amor, com respeito, reconhecimento, grandiosidade da obra de Deus, olha só, utilizando-se para adorá-lo e servi-lo. O ser humano, como obra-prima da criação de Deus, é uma união complexa e fascinante do corpo físico moldado da terra, o Espírito Divino, o sopro de Deus que nos anima. Essa fusão nos torna seres humanos com a capacidade de amar, de transformar, criar e transbordar nosso potencial. O que nós vimos? A aura, esse campo de energia bioenergético, armazena as informações sobre a nossa essência e influencia o quê? A vida. Tá? Ao reconhecermos a grandiosidade da obra que nós somos, nos motivamos a cuidar de nosso corpo. Olha só, e espírito com amor e respeito. Buscando o quê? Buscando sempre nos aproximar de Deus, da vontade de Deus e viver de acordo com o potencial que Ele colocou em cada um de nós. Lembre-se, vamos ver aqui, 4 pontinhos. Primeiro ponto, o corpo humano é uma obra-prima divina moldada com intricácia, delicadeza, funcionalidade. Você é obra-prima única e inigualável. Lembra da impressão digital? Não tem 2 no mundo. Então você é única e você é único. Criado à imagem e semelhança de Deus. Segundo, somos templos sagrados, onde o Espírito de Deus reside. O Espírito Divino em você o torna capaz de grandes feitos, de grandes realizações, tudo para a glória dele. Não para eu me achar, não, porque eu sou bom, porque eu estou fazendo, não. Tudo para a glória do nosso Criador. E quando a gente faz isso com esse entendimento, é muita alegria. 3. Cuidar do nosso corpo com amor e respeito é uma forma de honrar o Criador e é essencial para viver uma vida plena e abundante. 4. Nosso corpo é um instrumento para adorar a Deus e servi-lo. Busque sempre se conectar com a vontade de Deus e viver de acordo com o potencial que Ele colocou em você. Então, em resumo, vamos resumir agora tudo que nós vimos do início ao fim dessa aula. A obra-prima do Criador entendendo a essência da alma humana. Agora acho que já ficou mais claro para você. Deus nos criou como uma obra-prima única, moldando o corpo do pó da terra, soprando o Espírito Divino, como descrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Essa combinação de corpo e espírito forma a alma humana, tornando-nos capazes de amar, de criar, de refletir o caráter de Deus. A alma humana é igual Espírito de Deus mais corpo humano. Eu acho que isso agora ficou muito claro para você, né? Diferentemente dos animais criados como almas viventes, o ser humano foi feito à imagem de Deus, segundo Gênesis, capítulo 1, versículo 26, possuindo um espírito que reflete o quê? A essência divina, Zacarias 12, 1. Nosso espírito foi criado no momento da concepção e carrega informações bioenergéticas sobre nossa existência, influenciando nossa saúde, nosso bem-estar. O Salmo 104 mostra como toda vida depende do sopro de Deus, que dá e renova a vida em todas as criaturas, tá? Já no Salmo 139, que nós vimos há pouco, Davi reflete o quê? Reflete sobre a intricada criação do corpo humano, reconhecendo-o como um templo sagrado para o Espírito de Deus. Conclusão final, o ser humano é uma obra-prima divina. Você agora, acho que já ficou muito claro isso, sabe? Com um campo físico, com um corpo físico e um Espírito Divino interligados. Ao cuidarmos do nosso corpo e espírito, nós estamos honrando a Deus e manifestamos o propósito pelo qual nós somos criados, tá? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha assim completado a sua visão, porque eu queria dar algo assim para você entender que, embora o corpo humano, depois que morre, ele deixa de existir, que o teu HD, suas informações estão armazenadas, Deus ele guardou isso com ele, tá? Para o momento da ressurreição, para aqueles que já faleceram, mas era importante entender esses nuances relacionados do que acontece, como é que as células funcionam, como é que a sua forma vai se mantendo à medida que você vai envelhecendo, como é que os teus órgãos continuam trabalhando de forma perfeita. Por exemplo, dentro de você agora, trocentos bilhões de processos estão sendo realizados. Tudo automático, você não está nem lembrando da velocidade da tua corrente sanguínea, da pressão sanguínea,
da forma como o fio está filtrando, como os alvéolos pulmonares estão pegando o oxigênio para transformar em ATP. Tudo isso você não está consciente, mas está acontecendo por quê? Porque é uma obra-prima perfeita. Jamais a ideia, olha, isso surgiu de uma explosão, é mentira. Sabe? Lemaitre, na verdade, foi usado pelo sistema, entendeu? Por um sistema muito sutil, maligno, para poder influenciar como figura de autoridade o pensamento humano. E as pessoas acreditam, muitos acreditam nisso. Mas agora você está vendo que quando você para refletir como o salmista fez no corpo humano, acabou. Você muda a sua visão. Você entende o que é realidade. E essa é a realidade que a palavra de Deus traz para nós. Então é isso que eu gostaria, né, de compartilhar com você. Eu espero que a forma como foi passado esse tema agora para a gente fechar esse assunto, porque tudo isso faz parte da base, como você vai ver na última aula desse módulo 2. Porque essa base é importante para que você tenha condições de entrar para o módulo 3. Se essa base não ficou bem feita, não passe para o módulo 3. Ok? Muito bem. Eu agradeço muito, né, o fato de você estar junto comigo. Por quê? Porque é emocionante ver mais pessoas também se conectando e mostrando o devido respeito pelo Criador Todo-Poderoso de todas as coisas. Tá? E quando você realmente estuda isso, pega, você não está fazendo algo para mim, você está se reconectando com o Criador Todo-Poderoso. E esse é o meu desejo, que toda glória e toda honra vá para Ele. Aqui eu sou só um detalhe, como eu já falei, para passar as informações para você. Se for de ajuda, show de bola, deixa eu saber. Claro que eu vou ficar feliz, com certeza. Entendeu? Muito bem, vamos às conclusões agora. Aliás, fazer as perguntas de recapitulação. Por que foi importante para você esse tema? Ser humano, milagre da criação física. Responda aí nas tuas anotações. Conseguiu assistir todo o material como um verdadeiro pesquisador? De forma imparcial? Ou você teve dificuldade em assistir a aula dessa forma? Talvez preso com seus conceitos. Não sei. Como é que foi isso? Coloca aí. 3. Como essa aula mexeu com você? Sentiu incomodado, desconfortável com o que você ouviu sobre o ser humano, milagre da criação física ou não? E a quarta pergunta, quais foram os insights? Talvez você, deu uns cliques aí na sua cabeça. O material ajudou você a responder algumas das 21 questões mencionadas no início do treinamento, lá no início, no módulo 1. Então presta atenção, tenho certeza que virão insights aí para você, tá? Uma outra coisa também que eu quero mencionar aqui, se você quiser apoiar o meu trabalho, tá? De forma financeira, vai estar aí o meu Pix. É só você escanear e fazer a contribuição que você desejar. O valor que você quiser vai ser muito bem-vindo, que eu vou usar isso também para me ajudar a colocar isso de uma forma ainda mais poderosa para muitas e muitas outras pessoas. Juntos nós vamos estar levando isso para muitas e muitas outras pessoas. Ok? Então desde já te agradeço também nesse sentido. Muito bem, agora alguns lembretes finais que eu gostaria de fazer para você. Um deles é que se você quiser essa apostila que nós estamos usando para fazer essa aula, tá? Mais de 180 páginas, é só você, na descrição desse vídeo, clicar no link e lá dentro do portal da Eduz, e lá você vai poder baixar, tá bom? Se você está gostando e pensou em pessoas, amigos, parentes, funcionários, não importa, patrão, e essa pessoa está precisando disso, compartilha o link para que a pessoa também tenha acesso ao treinamento O Grande Segredo Revelado e descubra isso que hoje você está descobrindo, porque não é para a gente guardar. Jesus falou, se você tem algo que clareia, que ilumina, seja luz, não deixa isso escondido, então compartilha com outros também, ok? Se você quiser fazer parte do grupo Telegram, também você tem essa oportunidade de fazer parte do grupo Telegram, tá certo? Também dentro do portal da Eduz. Bom, próxima aula, aula 16, estamos quase no final do módulo 2. O dilúvio dos dias de Noé, mito ou realidade? Aqui nós vamos mergulhar profundo nessa questão, porque muitos querem tirar isso. E se você tira isso, você tira a linhagem que conduziu até o Messias. Então você tem que entender, certo? Que tem muitos interesses por trás para tentar descredibilizar o relato bíblico sobre Noé, certo? Sobre o dilúvio dos dias de Noé. E vai ser fascinante os registros históricos e os materiais que eu vou compartilhar aqui. Vai ter muito material anexo para você poder estudar. Então se prepare que vai ser uma aula muito poderosa também. Beleza? Você vai ver aqui, histórias do dilúvio em culturas ao redor do mundo, mito mesopotâmico, você vai ver, mito grego, mito hindu, mito nórdico. E por que será todos esses mitos, né? Olha só aqui o ponto 6. Qual o objetivo desses
desses relatos sobre o dilúvio serem apresentados de forma mitológica. Tem um porquê. Depois, o dilúvio bíblico, uma história de justiça, redenção e um novo começo. E o ponto 8, estudo bíblico profundo sobre o dilúvio dos dias de Noé. Por isso que eu falei para você, vai ter vários materiais ali que vão ajudar você a ter uma visão muito clara sobre isso, né? E é o que eu desejo para você. Então, nos encontramos na próxima aula. Para a gente concluir essa daqui, vamos fazer uma oração, agradecer o nosso Criador, nosso Pai Celestial, por tudo que Ele tem nos dado, ok? Amado Deus, grandioso Criador, Senhor Yahvé, muito obrigado do fundo do coração por essa aula, por essas reflexões, na verdade, Pai, que o Senhor nos ajudou a fazer, usando a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, para nos orientar e clarificar o nosso coração sobre detalhes relacionados com o nosso corpo. E somos muito gratos ao Senhor, Pai, pela forma como o Senhor fez cada um dos nossos órgãos que trabalham como uma família incrível, produzindo tudo aquilo que nós precisamos para poder viver, para poder sentir alegria, sentir prazer. Que o Senhor abençoe cada pessoa, cada ouvinte que está estudando junto conosco aqui, que possam perceber a importância de cuidar do corpo, na questão da alimentação, na questão das coisas, daquilo que estão fazendo para o teu corpo, porque isso vai se refletir em baixa ou alta energia, alegria ou tristeza, e uma série de outras reações. Então ajude essas pessoas a entender a importância, Pai, de fazer algo diferente daquilo que está sendo oferecido pelo sistema, que está simplesmente envenenando as pessoas para que elas não tenham energia, não tenham clareza mental, não tenham disposição, concentração para poder tirar proveito daquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Por isso, muito obrigado, que o Senhor atue poderosamente, ajudando cada uma dessas pessoas para que tenham a força e a energia necessária para fazer as mudanças que precisam fazer, Pai. Atue no coração delas, lapidando seus corações como um diamante, tirando a escória, tirando aquilo que não é necessário, para que essas pessoas possam brilhar cada vez mais para a Tua glória, para o Teu louvor. É o que nós desejamos de coração. E obrigado muito mesmo, muito obrigado por esse estudo, por nos ajudar a entender o nosso corpo, o que nós somos de verdade, e nós queremos usar isso para Te louvar, para Te servir por toda a eternidade. Por favor, proteja a vida de cada pessoa, que os Seus anjos poderosos estejam protegendo a casa, protegendo a vida de cada um das pessoas que mostram respeito por Ti e por todas as pessoas que são boas e que têm uma boa disposição. Obrigado do fundo do coração. E nós pedimos isso sempre no nome de Cristo. Amém.